nós servimos a um Deus grande. O teu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. E Ele faz coisas além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E Ele marcou um encontro com você nesta manhã aqui. Deus marcou um encontro com você em casa aqui neste dia. Está sendo transmitido, irmão? Deus marcou um encontro com você no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Porque nós servimos a um Deus que marca encontros. Aleluia. Deus sabe o quanto eu estou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na vida da minha família, na vida desta igreja, neste círculo de oração. E eu louvo a Deus por isto, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, da nossa irmã Antônia, da dirigente deste trabalho, da irmã Jeane, da irmã Gessina e das irmãs que estão ao lado delas fazendo este trabalho, e de todas as irmãs que estão aqui, e que todas as quintas-feiras, as sextas-feiras estão neste lugar. Eu às vezes troco, irmão, porque eu estou aqui na sexta, eu estou na segunda-feira ali no círculo de oração da Palmeira, e eu estou às vezes buscando ao Senhor onde Ele manda e onde Ele abre aquele tempo durante a semana para a gente buscar a Deus. Porque a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo. E buscar Ele enquanto Ele pode achar. Porque haverá dias difíceis em que vão querer e não vão encontrar. Mas eu gostaria de partilhar convosco a palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. A partir do verso 21, uma passagem muito conhecida, mas a qual o Senhor nos deu para esta manhã. Porque Deus quer fazer maravilhas nesta manhã, neste lugar. Que diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E foi com ele. Eu vou ler até esta parte. Depois disto tem uma vírgula, porque há uma continuação. Então nós percebemos aqui que quando Deus vai com você, não existe um ponto, existe uma continuação. Quando Deus vai conosco, existe algo que Ele vai fazer em prol da sua vida. E no percurso em que Jesus segue com você, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer naqueles que estão ao teu lado, Ele vai fazer na tua casa, Ele vai fazer no teu trabalho, Ele vai fazer alguma coisa por você. Nós estamos aqui diante de um texto bem conhecido, como já foi dito, de Jairo, que recebe uma bênção do Senhor na sua casa, porque a sua filha, já com 12 anos, estava moribunda, estava à beira da morte. E a gente vê o principal da sinagoga, por nome Jairo, saindo de sua casa e indo buscar um socorro do mestre. Então nós já aprendemos que temos que sair
de nossa comodidade para ir pedir socorro ao mestre. E quando nós chegamos diante do mestre, há algumas atitudes a se tomar. E a primeira dela é se prostrar. É se prostrar diante daquele que tem o seu socorro, que tem a sua bênção, que tem aquilo que você está almejando da parte dele. E aquele homem se prostrou diante do mestre e o adorou e pediu. Ele pediu. Ele pediu. Às vezes chegamos diante de quem pode nos solucionar o problema e não pedimos, nos calamos. Uma seta do mal para impedir que você receba a bênção. Mas nesta manhã ele está perguntando: o que tu queres? Pede a ele, que ele marcou encontro contigo nesta manhã. E aquele homem diz: a minha filha está moribunda. Peço que vá até a minha casa. E Jesus prontamente diz: eu vou contigo. Eu vou contigo. Quantos fariam de tudo para que o mestre hoje dissesse: eu vou contigo? Mas não consegue sair de casa, não consegue pedir ao mestre. Aleluia. Mas o mestre está aqui nesta manhã. E ele está indo no teu lar. Ele está indo onde você não pode ir. Ele está indo no leito de um hospital. Ele está indo numa prisão. Ele está visitando o teu corpo. Ele vai curar nesta manhã. E Jesus, ele acompanha. E com ele uma grande multidão. Mas eu imagino Jairo indo, Jesus seguindo com Jairo e uma grande multidão. E no percurso, uma mulher, que nós não temos o nome dela, mas há o relato da história daquela mulher, que há 12 anos já tinha gastado todo o seu recurso, não lhe tinha mais nada. Mas ali ela ouve que o mestre ia passar. E depois de 12 anos sofrendo, aquela mulher sai da sua casa e vai ao encontro do mestre. E pensa: se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar no mestre. Aí eu parei, eu digo: Senhor, aquela mulher já tinha 12 anos. No dia que aquela mulher foi diagnosticada com a doença dela, a filha de Jairo nascia. Então no dia que chegou uma notícia ruim para um, a bênção estava nascendo na casa do outro. Em meio ao sofrimento, nós somos desafiados a esperar em Deus. No dia que chegou a bênção de um, chegou o sofrimento do outro. Mas o encontro com Deus já estava agendado. Porque Deus não está trabalhando em você a partir de suas decisões ou do que está acontecendo na sua vida. Não. Deus já está trabalhando de você no momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe. Porque é um propósito, há um plano sobre a sua vida. O que você está passando é para você entrar no caminho do Senhor.
porque quem ia passando era o mestre. E quem chegou foi Jairo. E quem tocou foi a mulher. Então nós devemos sair do nosso lar, sair de onde estamos, para chegar aonde o mestre está passando. Porque quem tem o caminho é ele, quem é a verdade é ele, e quem é a vida é somente ele. E aquela mulher saiu de casa com um propósito. Mas vale ressaltar que aquela mulher, ela sofria de uma doença, um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue. E na época e na cultura, aquela mulher, por ter uma doença, e uma doença daquela magnitude, ela era excluída. Ela era tido como impura, como alguém que ninguém podia nem tocar, nem falar. Se ela viesse pelo seu caminho, você tinha que se desviar. Imagine alguém que há 12 anos, doente, quem sabe esperando a morte, e ainda tem todo o repúdio da sociedade. Aquela mulher não tinha socorro de ninguém, mas mesmo assim, dentro do coração dela, surge uma esperança. Por quê? Porque ela ouviu falar do mestre. E quem é a nossa esperança? É o mestre. E eu fico, irmãos, como é que nós estamos diante de um problema, de uma situação tão terrível em nossas vidas, e ainda tem gente que não vai recorrer ao mestre. Tem gente que vai recorrer a tudo, menos ao mestre. Tem gente que confia em objetos, em coisas que vai lhe trazer segurança. Ele acha, ela acha. Tem gente que contrata um vigilante, tem gente que contrata guarda-costa, tem gente que vai aos maiores e melhores médicos, vai gastar tudo, mas a sua solução só em Jesus, só no mestre. E aquela mulher se levantou de onde ela estava. E naquele momento ela não viu a impossibilidade. Porque às vezes nós colocamos impossibilidades. Irmãos, eu vou relatar algo que aconteceu comigo. A gente está andando com o mestre. A gente está no caminho do mestre. E às vezes a gente não percebe quando o mestre fala com a gente. Estava eu saindo do trabalho, passando pela linha do trem ali na cachoeira, e eu vi um mendigo. E na hora que eu vi o mendigo, o Espírito Santo disse: fala para ele, prega a minha palavra para ele. E ali eu coloquei uma impossibilidade. Eu digo: mas Senhor, aquele homem está precisando do pão da vida, mas está precisando do pão material. E eu não tenho R$1 para dar àquele homem para comer. E eu covardemente segui à frente. Segui em frente, fui para casa. Passou-se 2, 3 dias, estava eu deitado no sofá da casa da minha mãe. Me acordei, ela estava do lado, a gente começou a falar da palavra de Deus. E ela disse: olha, ontem estava pregando, Galvão é um pregador. E ele dizendo que ele foi para um culto, pregou a palavra de Deus, e no culto teve tudo, irmãos. Teve salvação, teve libertação, teve cura, teve batismo com o Espírito Santo. E ele era quem estava ministrando. E ele saiu dali flutuando, porque coisa boa é ser usado por Deus. Mas quando ele saiu dali tão alegre, o Espírito Santo bradou dentro do coração dele e disse: você acha que eu fiz isso por causa de você? A minha igreja estava orando. E eu trabalho pela minha igreja.
E ele ali se entristeceu e a lágrima caiu. E ele disse, o Espírito Santo disse, agora vá nas ruas. Vá onde ninguém quer ir. Vá nos hospitais, vá num presídio. E ele disse, Senhor, eu vou. E ele foi. Marcou o dia e foi. E pregou para muitos. Mas um chamou a atenção porque parou e aceitou. E ele virou as costas e disse, a paz do Senhor. Mas quando ele virou as costas, o Espírito Santo mesmo que falou com ele, disse, volte, pergunte o que é que ele está precisando. E ali ele chegou, voltou, perguntou se ele tinha para onde ir. E ele disse, não tenho. E ele procurou um lugar, um albergue para colocar. Só que o albergue tem dias para ficar. E ele ali ficou se comunicando com aquele novo convertido. E ali ele disse, Senhor, o que é que eu vou fazer com este homem? Levou ele para a casa dele, colocou num quarto que tinha atrás. E sempre perguntando, Senhor, o que é que eu vou fazer? O pai dele, do pregador, que morava em outro lugar, ligou para ele e disse, eu estou precisando de um padeiro. E ele disse, eu tenho um homem para o Senhor. Ele não é padeiro, mas o Senhor vai ensinar ele sim. E ele levou o padeiro. O homem se tornou padeiro. Só que na história da vida do pregador, na família, ele tinha uma irmã que não era casada. E o mendigo, que agora era nova criatura, que agora tinha profissão, que agora estava servindo na igreja, ganhou uma noiva, casou, e hoje é pastor e prega o evangelho. Então eu aprendi ali naquele momento, chorando e pedindo a Deus perdão, porque eu coloquei uma impossibilidade. O Senhor, Ele quer que a gente vá e pregue a palavra de Deus. Não é para a gente colocar impossibilidade, porque quem faz é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. E porque eu e você quer colocar impossibilidade? Há poder algum nas minhas mãos para fazer você ter saúde? Não. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder. Ele tem poder para lhe dar saúde. Ele tem poder para restaurar a sua saúde, para restaurar a sua vida. Não coloque impossibilidade, porque aquela mulher, ela não colocou a impossibilidade que há 12 anos estava patente aos seus olhos. Há 12 anos que ninguém falava com ela, que ninguém perguntava em que posso ser útil. Eu acredito que até tinha, mas tinha pessoas na mesma situação que ela, porque Deus não desampara e Ele usa qualquer um. Mas aquela mulher, não vendo a impossibilidade, saiu em direção ao mestre. E a Bíblia narra que ela tocou, mas ela tocou foi na orla das vestimentas. E eu já na sala de aula pregando sobre isso, toquei na vestimenta de alguns alunos e digo, você sente eu tocar aqui? E eles disseram, não, professor, eu não sinto. Porque a gente está tocando na veste. A gente não está tocando na carne. Mas naquele momento em que a mulher tocou no mestre, ele sentiu que dele saiu virtude. Agora, quando a gente volta ao início do texto, diz que havia uma grande multidão. Uma grande multidão. E multidão, às vezes, é um atrapalho para quem quer chegar ao mestre. E ela enfrentou a multidão, tocou na orla, e o mestre disse, de mim saiu virtude, quem me tocou? E ali a gente tem vários discípulos seguindo o mestre, e naquele momento diz, Senhor, Senhor, o Senhor está perguntando quem tocou, se tem uma multidão aqui te apertando. Muitos estavam, mas nenhum viu o momento em que ela tocou, e naquele momento
a sua hemorragia foi estancada. Naquele momento, a palavra de Deus diz que estancou. Mas ainda não era cura. Mas havia estancado. Porque quando a gente toca no mestre, alguma coisa acontece. E ali o Senhor pergunta, e aquela mulher aparece. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem que se prostrar. Mesmo que você não tenha se prostrado antes, mas você tem que se prostrar. E aquela mulher se prostra e relata o que aconteceu. E o Senhor Deus, Senhor Jesus diz: tu és curada e tu alcançou a salvação. E agora a gente volta para Jairo e percebe, Jairo numa aflição tremenda. A filha moribunda à beira da morte. E aquele momento onde parou, tudo parou. E certamente se fosse eu, irmã Gênesis, ia estar aperreado, preocupado, olhando para a hora. Acredito que naquele tempo não havia relógio, mas olhando para o tempo que passava e minha filha estava à beira da morte em casa. Mas aí a gente vê o trabalhar de Deus é perfeito. Quando Ele tem um encontro, Ele faz tudo perfeito. E chega, naquele momento, chega alguns da casa de Jairo. É tão interessante que a Bíblia diz que chegou alguns da casa de Jairo. Não chegou da vizinhança, não chegou da rua, chegou alguém da casa de Jairo. E que tinha conhecimento do mestre, porque diz: não incomodes o mestre. Sabia que aquele homem que estava passando não era qualquer um, era o mestre. E era da casa de Jairo. Trazendo o quê? Uma notícia ruim. Trazendo o quê? Uma impossibilidade na vida de Jairo. Não incomodes o mestre, porque tua filha já morreu. Agora imagine, a irmã Jeane, ela disse: sinta a dor do seu irmão. Se coloque no lugar do seu irmão. Tenha empatia. Agora a gente se coloca no lugar de Jairo. Eu corri, eu cheguei cedo, ele ainda estava saindo do barco. Eu pedi, e agora minha filha já morreu. Mas aquela mulher recebeu o milagre. E eu? Aí o mestre chega, como ele está chegando agora e te dizendo: Maria, José, João, não temas, crê somente. Quem crê, vê a glória de Deus. Quem crê, recebe o milagre de Deus. E Jesus, ele sabe que a gente é pó. Jesus, ele sabe o material com que nos fez. E ele se preocupou em dizer: não temas, crê somente. E seguiu, já estava perto, irmã Jeane, já estava perto de chegar na casa de Jairo. Casa, família, propósito de Deus, criado no Éden, enchei a terra, e o Senhor vem buscar a nossa família. Quando estava tudo perdido, o mundo cheio do pecado, mas Deus chamou Noé para pregar, e ninguém aceitou. Mas dentro da arca entrou a família de Noé. Dentro da arca entrou a família de Noé. Por que tu temes? Por que tu temes? Por causa do teu filho, por causa do teu marido, por causa da tua nora, por causa do teu genro? Por quê? Quem é que anda contigo? Quem foi que disse que estaria contigo até o final? Quando Jesus chega na casa de Jairo, já tem choro, já tem pranto, já tem agonia.
E Jesus pergunta, novamente, Jesus pergunta: por que choras? A menina só dorme. A menina só dorme. Aos olhos de todo mundo, a menina estava morta. E a menina estava morta. Mas o mestre, que dá vida, ele disse: ela só dorme. Agora, para chegar dentro da casa, só entrou Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, dentro da tua casa, não pode chegar qualquer um não, viu? Se não tem pranto, se não tem choro. Mas se chegar um mestre, se ele for primazia dentro do teu lar, o choro virá alegria. Porque Jesus entrou. Aquele povo riu do mestre. Como se dissesse: só tu não sabe, já está espalhado, já está no Instagram, já está no Face, já está em tudo. Olha, todo mundo sabe, morreu. Não tem mais jeito. E você acredita em quem? Qual é a voz que tu estás ouvindo? Aleluia. Porque o mestre disse: olha, só dorme. Só dorme. Agora sai todos de dentro de casa. Tirou todos de dentro de casa. Só ficou ele, 3 discípulos, a menina, o pai e a mãe. Irmãos, a gente tem que tirar aquilo que não agrada a Deus. E a gente não pode deixar entrar aquilo que não agrada a Deus. Então tem que varrer para fora, tirar e pedir: Senhor, entra dentro do meu lar, faz o mover. Eu estou precisando de cura e Deus vai curar. Mas você está precisando de salvação dentro do teu lar. E a salvação, ela vem primeiro. A salvação, ela vem primeiro. E Jesus, ele entrou. Ele entrou no lar daquela família, do homem chamado Jairo, dos principal da sinagoga, daquele que aos olhos de muito não ia nem pedir socorro, e Deus não ia entrar. Mas Deus entra. Deus chega na hora certa. Aleluia. E Jesus chegou, impôs a mão e disse: Talita cumi, levanta. E Jesus deu vida àquela menina. Jesus, ele vai dar vida nesta manhã. Nesta manhã, Jesus vai dar vida. Eu quero pedir neste momento àquele que chegou aqui pedindo um milagre de Deus, uma cura. Se coloque em pé com a permissão da irmã. Se coloque em pé aquele que está precisando de um milagre. Você que está na sua casa, está na sua residência, está no seu trabalho, se coloque em pé, onde quer que você esteja. Porque o mestre está chegando aí. E quando o mestre chega, você se prostra. Se colocar em pé neste momento é reconhecer que é Ele que vai trazer aquilo que não existe à existência. É a cura que Ele vai dar. Eu vim de casa na moto e disse: Senhor, eu estou indo como todas as sextas àquele lugar. Senhor Deus, eu estou indo cultuar. Eu estou indo ouvir a tua voz na ministração. Eu estou indo para te adorar no louvor. Mas as minhas mãos, Senhor, elas estão aqui. Os meus pés, Senhor, eles estão aqui. O meu corpo, ele está aqui, Senhor. Então usa do jeito que tu queres. Eu pedi ao Senhor. E na impossibilidade que eu via, o Senhor permitiu estar aqui. E se o Senhor trabalhou desta maneira,
me conduzindo no caminho, te trazendo no caminho, é porque no caminho Ele tem um encontro contigo nesta manhã, para início de tarde. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Justo Deus e eterno Pai, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso juiz, advogado de nossas causas, o médico dos médicos. Tu és aquele que dá vida, ó Pai, e Tu estás aqui neste momento. Ó Espírito Santo, Tu está dentro dessa Tua filha, desse Teu filho. Tu estás ao lado desde que está no trabalho, desde que está em casa, na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala, onde quer que esteja, ó Deus. E Tu contempla e Tu vê, Pai, porque Teus olhos é como chama de fogo. Aleluia! E Tu, ó Pai, é aquele que concede, é aquele que faz. E eu clamo a Ti, Senhor, eu suplico a Ti, Senhor, na autoridade que Tu tem nos dado, na autoridade que Tu tem dado a cada uma destas mulheres que aqui está, na autoridade que Tu tem dado a este que está dentro do lar, que tem se alimentado desta palavra, tem se alimentado todas as sextas. Ó Pai amado, Senhor, Tu é que gera fé dentro de nós a partir da palavra. Ó Senhor Deus, cura agora, ó Pai. Cura agora, ó Pai. Essa expressão é agora, é porque nós estamos de pé agora, ó Deus. Mas Tu conheces, Senhor, o vaso é de barro. Ó Pai amado, mas o dono é o oleiro que está no alto e sublime trono. E neste momento está operando na tua vida. Sinta o calor de Deus dentro do teu corpo agora. Em nome de Jesus. Ele está chegando onde tu não podes chegar. Ele está restituindo a célula que tu não pode destruir. Que remédio não tem destruído, mas Ele destrói o mal. Em nome de Jesus, neste momento, ó Deus. Neste momento traz a vida àquele que está morto. Visita aquele que está num quarto deprimido, Senhor. Ó Pai amado, visita a mente e restaura, ó Deus. Cria muros, ó Pai, para proteger a Tua palavra dentro do coração, dentro da mente deste e desta mulher de Deus. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus vida, cura e salvação. Agora não se cale. Não se cale, porque o Pai, Ele quer glorificar o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Então saia da sua casa, venha agradecer a bênção, venha dizer que Ele é grande, venha dizer que Ele é grande, porque o mundo precisa da palavra de Deus, mas precisa da palavra de Deus vivida, testemunhada, e o seu testemunho de cura é a palavra de Deus pregada. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Irmã Jeane, Deus faz aquilo que nós não podemos e vemos como impossibilidade, mas o Senhor, Ele faz. E Ele cumpre no tempo certo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.